aos Hebreus capítulo 11, versículo 31. Está escrito o seguinte: pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Amém, igreja? Eu vou reler, preste atenção. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Eu vou ler agora pela terceira vez e você repete em seguida. Vamos lá, toda a igreja. Pela fé. Está faltando fé aí, quero mais fé. Vamos lá. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Amém? Você crê na palavra de Deus? Você crê que esta palavra é a pura verdade? Que ela contém palavras de salvação dirigidas à humanidade pelo próprio Deus? Então você crê que esta é a palavra de Deus? Eu creio de todo o meu coração. Eu tenho muito temor com relação a este livro, e quando eu abro este livro para ler qualquer coisa, além do temor, eu sinto que a gente está entrando na mente de Deus, descobrindo como que Deus pensa e como que Ele rege o mundo, o universo. Este livro é algo tremendo. Eu diria para você que é o maior presente do próprio Deus para a humanidade. É como se fosse um manual do fabricante. É como se Deus desse esta vida para cada um de nós e entregasse a sua palavra para dizer: façam assim que tudo vai funcionar direito. Você acredita nisso também? Amém? Então, desocupe as suas mãos e vamos fazer o possível para dar a melhor salva de palmas para a palavra deste Deus. E nós sabemos que a palavra de Deus é o próprio Senhor Jesus. Então aplaude também o Senhor Jesus, porque Ele é o verbo vivo de Deus. Enquanto você aplaude, abre a boca, diga glória a Deus. Vamos aplaudir e glorificar mais a Deus. O Salmo 47, verso 1 diz: aplaudi ao Senhor Deus com as mãos e cantai a Deus com voz de triunfo. Então aplaude e dá glória a Deus, mas o glória a Deus de um vencedor, um glória a Deus triunfante. Diga glória, glória ao teu nome, Senhor. Ó Deus e Pai Todo-Poderoso, recebe neste momento o louvor da tua igreja, o aplauso da tua igreja. É um louvor de triunfo, é um louvor de adoração. E enquanto este louvor está subindo, meu Deus, vai fazendo descer a tua virtude, o teu espírito, o teu poder, para cobrir esta igreja e para falar com cada pessoa que está aqui presente. Fala também com aqueles que vão ouvir pelo rádio, e que a tua palavra vá e produz o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Poder sentar, igreja. Quero falar com vocês a respeito desta mulher, e até para ser mais objetivo ainda, quero falar a respeito da salvação desta mulher, que a Bíblia não esconde o que ela fazia, dá o seu nome e menciona qual era a sua profissão. O nome da mulher era Raabe, e ela tinha a profissão mais antiga do mundo. Ela era uma meretriz. Mas aqui a palavra de Deus está nos afirmando que Raabe, a meretriz, foi salva. Está garantindo que ela foi salva. Como que esta mulher, sendo uma meretriz, uma prostituta, como que ela pode ter sido salva? Ora, a Bíblia não mente. Nós ficamos aqui concordando que esta é a palavra de Deus, e aqui está a verdade, está a revelação de Deus. Então nós vamos ver agora como que esta mulher pôde ser salva,
sendo que os incrédulos que estavam vivendo com ela naquele tempo não foram salvos. Por que Raabe, a meretriz, foi salva? E você vai ver que, ao ser salva esta mulher, ela não entrou apenas na história da Bíblia, mas algo muito mais profundo aconteceu através dela. Você vai ver que Deus, quando salva uma pessoa, não importa o que ela tenha feito na vida, quando Deus salva esta pessoa, Deus tem um plano mais profundo com esta pessoa. Então vamos conhecer um pouquinho mais a respeito de Raabe. Onde ela morava? Raabe morava numa cidade chamada Jericó. 1300 anos antes de Cristo. E Raabe morava nesta cidade, que era uma verdadeira fortaleza. O nome da cidade, Jericó, uma das possíveis traduções para este nome era a cidade do deus Lua. Então os habitantes daquela cidade de Jericó tinham um deus protetor, que era o deus Lua. Era a divindade máxima daquela cidade. E Jericó se fortaleceu de uma tal maneira que os seus habitantes se sentiam fortalecidos, protegidos, livres de qualquer ataque de qualquer inimigo. A grandeza de Jericó, a cidade era tão gloriosa e tão fortificada que os muros à sua volta eram espetaculares. Eram verdadeiras trincheiras. E os historiadores, como Flávio Josefo e outros historiadores judeus, afirmam que a largura do muro da cidade de Jericó era tão grande que um carro com seus cavalos, uma carruagem, poderia andar por cima dos seus muros. E eu acredito que realmente era um muro muito largo, porque a Bíblia, quando relata, descreve a cidade de Jericó, diz que os habitantes moravam em cima do muro da cidade. Olha que coisa tremenda. E Raabe, a meretriz, morava justamente no topo do muro da cidade de Jericó. Eu tenho para mim que ali no muro de Jericó, no topo do muro, moravam as pessoas mais desprezadas ou aquelas atividades que não tinham uma grande consideração da sociedade, ainda que o deus Lua não era muito exigente com os aspectos morais dos seus adoradores. Mas eu penso que os piores habitantes moravam em cima do muro, porque quem gostaria de morar em cima de um muro? Quem gostaria de estar ali? Todo mundo gostaria de estar na cidade, porque na hipótese de um ataque, as flechas e os dardos seriam lançados primeiramente sobre as habitações em cima do muro de Jericó. Então não era o alto do muro o lugar mais seguro ou mais privilegiado da cidade de Jericó. Raabe morava ali. Então, para se construir casas e para que houvessem ruas, para que carruagens passassem, é lógico que esse muro de Jericó deveria ser muito largo, fora da nossa compreensão. Era uma verdadeira via aérea. É como se fosse um elevado. Eu acredito que até mais largo do que o Minhocão. Era um lugar onde as pessoas podiam morar, viver e andar com seus cavalos e carruagens. Raabe, a prostituta, Raabe, a meretriz, morava ali. Nenhuma sociedade considera uma prostituta como uma pessoa digna de honra ou crédito. Porque, vê bem, uma prostituta, ela está sujeita a tudo. O trabalho que ela faz, ela é obrigada a receber qualquer pessoa. Ela não escolhe clientes. Uma prostituta, ela não pode fazer exigências de sentimento ou qualquer cobrança sentimental com qualquer parceiro. Recebendo o pagamento, acabou ali a obrigação. Uma prostituta, se ela chega a ter um filho, ela não pode nem cobrar a paternidade de ninguém, a responsabilidade de ninguém, a pensão de ninguém.
Então, uma prostituta, podemos pensar assim, e mesmo nos dias de hoje isso acontece. Uma prostituta, ela é uma pessoa oprimida, uma pessoa desprezada. Seja qual for a sociedade, por mais libertina que seja a cidade ou a sociedade, a prostituta é desprezada. E Raabe era uma mulher desprezada. Os habitantes de Jericó frequentavam constantemente a casa de Raabe. Nós vamos ver que Raabe era uma pessoa que não era dona da sua própria vida, porque ela estava disponível para tudo e para todo mundo. A qualquer hora do dia ou da noite, ela não era dela mesma, mas era de quem a possuísse. Muito bem. Essa cidade de Jericó, essa cidade do Deus Lua, essa cidade fortificada, que tinha esse Deus Lua como protetor, quando nós olhamos os costumes desses habitantes, a gente pensa, que ignorância. Como é que pode acreditar no Deus Lua? Como é que alguém pode acreditar numa coisa tão boba? Deus Lua? Pois é, parece para nós que isso é um absurdo. Porque agora os astronautas vão até a Lua, mandam satélite, pesquisa. Parece um absurdo acreditar que tivesse um Deus lá na Lua. Parece uma ignorância total. Mas você vê que mesmo hoje, muita gente acredita que o São Jorge está lá na Lua. A pessoa olha para a Lua e fala, olha lá, o cavalo do São Jorge matando o dragão. Olha o São Jorge ali na Lua. Tem gente que acredita que o São Jorge está lá na Lua. É verdade ou não é? Então, para aquele povo que não tinha satélite, que não tinha tecnologia, que não tinha ciência, que não tinha telescópio, que não tinha nada, o Deus Lua era um tremendo sucesso. Raabe até acreditava nesse Deus Lua, como todo mundo na cidade acreditava no Deus Lua. Mas estava para acontecer um fato com aquela cidade que iria mudar a fé de uma única pessoa. Justamente a fé de Raabe. Porque os demais habitantes iriam continuar acreditando no Deus Lua. Iriam continuar acreditando num falso Deus. E o fato que ia acontecer lá em Jericó iria mudar a fé desta mulher. E o que aconteceu foi que o povo de Israel saiu do Egito, o Mar Vermelho se abriu diante deles, os egípcios pereceram, a fama de Israel correu à terra, e por onde o povo de Israel passava, as cidades desmoronavam, caíam. Então a fama do povo de Israel correu toda a terra e chegou em Jericó. E quando esta fama do Deus verdadeiro, o Deus de Israel, chegou em Jericó, ela chegou também aos ouvidos de Raabe a meretriz. E o assunto que se falava ali naquela cidade, a última notícia era esta: os hebreus estão vindo na nossa direção. E eles vão querer tomar também a cidade de Jericó. E as pessoas começaram a entrar numa questão espiritual que era um verdadeiro desafio. Será que o Deus deles, o Deus dos hebreus, o Deus de Israel, é mais poderoso que o nosso Deus Lua, que nos deu essa cidade e que nos deu esses muros fortificados? Todo mundo apostava que não, o Deus dos hebreus não era mais poderoso do que o Deus de Jericó, do que o Deus Lua. Porque Jericó não era o Egito e nem aquelas cidadezinhas que os judeus, os hebreus, conquistaram. Jericó era uma potência. Olha os seus muros. Então os habitantes estavam seguros, porém já havia uma palavra de juízo divino do Deus verdadeiro contra Jericó. Deus tinha que passar por cima daquela cidade. Porque se ele não vencesse a cidade de Jericó, aquela verdadeira fortaleza, se Deus não fizesse a conquista daquela cidade, o mundo ficaria dividido certamente nesta dúvida: qual Deus é maior, o Deus Lua
ou o Deus de Israel, o Deus dos judeus? Então, o comandante do exército de Israel, que agora era Josué, enviou 2 espiões para ver se essa cidade de Jericó realmente era aquilo que se dizia, porque era uma cidade impenetrável. E os 2 espiões, quando entraram na cidade de Jericó, eles tinham que procurar um lugar para ficar. Eles não poderiam ir para um hotel, para uma pensão, porque a língua, o costume, demonstraria quem eles eram. Eles seriam, evidentemente, capturados. Então, eles entrando na cidade de Jericó, entraram somente 2 homens, 2 hebreus, eles foram diretamente para a casa de Raabe. Por quê? Porque um prostíbulo está aberto para qualquer pessoa. Eles sabiam que naquele lugar eles poderiam entrar com a desculpa de estarem procurando mulher. E eles poderiam ficar ali com certeza, comendo, bebendo e até dormindo, sem dar satisfação para ninguém. Então eles procuraram a casa de Raabe. Eles se hospedaram na casa daquela mulher. Porém, logo começou a correr na cidade e foram levar a notícia ao rei de Jericó que 2 hebreus, 2 espiões hebreus, suspeitos, tinham ido na casa de Raabe. O rei de Jericó, sabendo do perigo que isso representava, enviou imediatamente a sua polícia para dar uma batida lá na casa de Raabe. E Raabe, quando viu que a polícia estava à porta, escondeu os 2 espiões no telhado ali da casa e despistou a polícia do rei de Jericó e se livrou da investigação. Os soldados foram embora. Foi aí que Raabe, a meretriz, mostrou no que ela estava acreditando. Acompanhe comigo no livro de Josué, no capítulo 2, a partir do versículo 9. Você vai ver o que Raabe estava crendo agora. Por que Raabe, a meretriz, foi salva quando todos os incrédulos de Jericó pereceram e quando toda a cidade pereceu, que não escapou ninguém? Veja o que ela diz aos 2 espiões. E disse Raabe aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós quando saíes do Egito. E o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Sion e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. O que esta mulher estava acreditando? Por que ela protegeu os 2 espiões? Porque ela sabia que o Deus dos hebreus era o verdadeiro Deus. Que até aquele momento ela tinha acreditado no Deus Lua. Mas o Deus que aqueles 2 espiões estavam trazendo para Jericó não era apenas o Deus da lua, mas era o Deus em cima nos céus e embaixo na terra, o Deus Todo-Poderoso. Ela creu que aquele Deus era maior. Ela falou: eu já sei que o teu Deus decidiu fazer isso. Eu quero livramento pelo teu Deus. Eu quero livramento pelo teu Deus, não pelo Deus de Jericó. E veja o que ela continua falando aqui no versículo 12. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor. Veja, em nome do Senhor. Um Deus que ela só tinha ouvido falar, que ela não conhecia. Um Deus que
chegou ao ouvido dela através dos próprios habitantes de Jericó. A boca do incrédulo falando das maravilhas de Deus. Não entrou em Jericó um pregador dizendo: olha aqui, Deus não é papo furado, o verdadeiro Deus é o Deus de Israel, o Senhor, Ele é o Deus verdadeiro. Vocês recebam esse Deus porque Ele é a salvação. Não, nenhum pregador fez isso em nenhuma praça de Jericó. Os próprios incrédulos foram falando das maravilhas de Deus. A boca do ímpio mesmo falando do Deus vivo, do Deus que é em cima nos céus e na terra. E mesmo ouvindo a palavra através de incrédulos, Raabe creu. Essa é a palavra de Deus. Amados, a palavra de Deus é tão poderosa que ela, ao ser proferida e repetida, até por pessoas que não são da fé, e vou dizer até mais, a palavra de Deus repetida até por um falso profeta, é uma palavra que vai e produz resultado. O resultado da palavra de Deus não está ligado à vida de quem fala. Porque não é a palavra do homem, é a palavra do próprio Deus. Raabe ouviu falar do Deus verdadeiro através da boca dos ímpios. E mesmo assim, ela creu. Isso é fé. É quando a pessoa começa a acreditar no que ouve. E a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Agora veja você, se até o ímpio pregando, as pessoas acabam acreditando, quanto mais agora aqui neste momento, que você está ouvindo a palavra de Deus. E que esta palavra está sendo liberada para a tua vida. Porque não apenas é a boca do homem falando, mas eu estou te abrindo agora a palavra de Deus, e o próprio Deus está te mostrando mistérios de salvação. O que você precisa fazer para ser salvo, o que você precisa fazer para escapar. Porque um juízo divino já está determinado sobre este mundo. Uma palavra de juízo já foi proferida pelo Altíssimo, e há coisas que estão acontecendo e vão acontecer ainda, irão se agravar, e que não irão falhar. E nós agora estamos anunciando esta palavra e pregando esta palavra. Então eu quero que você abra o teu coração e ouça de verdade, porque eu não sou ímpio, eu não sou incrédulo, eu não sou servo de falso profeta, mas eu sou servo do Deus Altíssimo, e estou aqui para fazer o teu coração desmaiar, eu estou aqui para fazer você ficar perturbado, eu quero que você ouça a fama deste Deus, eu quero que você trema na base, eu quero que você perca o ânimo da tua vida para esperar a salvação do único Deus. Ao ouvir a palavra em Jericó, os habitantes desmaiaram, ficaram fracos, sem forças, disse Raabe. Todos perderam ânimo por causa do vosso Deus, do vosso Senhor, menos Raabe. Raabe teve ânimo para agir, para fazer uma escolha. Eu fico com a polícia do rei de Jericó e entrego esses dois servos do Deus Altíssimo? Ou eu arrisco a minha vida e dou proteção ao plano de Deus, porque Deus tem um plano para fazer? Raabe teve que decidir rapidamente enquanto a polícia batia na porta. E ela decidiu proteger os servos do Deus Altíssimo, os dois representantes do povo de Deus, sob pena até de perder a própria vida. Mas Raabe analisou o seguinte: o que eu tenho para perder? O que eu sou? Eu sou uma prostituta. Essa casa que eu estou aqui não é minha. Aqui entra quem quer. Esse corpo que eu tenho não é meu. Eu não tenho nem consideração da cidade. A vida que me ofereceram aqui em Jericó, a vida que eu conquistei com a ajuda do Deus Lua, olha onde me levou. Eu não sou ninguém, eu não sou nada. O que eu tenho para perder? E ela chegou à conclusão que não podia perder nada, que ela só tinha a ganhar. Qual foi a atitude de Raabe? Ela falou: eu já
sei que Deus entregou a vocês esta terra. O Senhor vosso Deus. Já está entregue, amados. O que está para acontecer com este planeta já está decidido por Deus e já foi entregue. O povo de Deus está aqui só pregando, anunciando e convidando as pessoas. Essa palavra sobre Raabe a meretriz eu acho fantástico. Que a Bíblia não esconda a natureza dessa mulher. A situação moral, espiritual e social de Raabe. A Bíblia não esconde. Para quê? Para mostrar justamente o poder que Deus tem para salvar qualquer pessoa. Raabe recebeu os espias. Acreditou na palavra que ela ouviu. E agora está pedindo em nome desse Deus. E ela quer uma palavra firme que não pode ser anulada. Ela pede um juramento. A palavra de Deus é um juramento do próprio Deus. Raabe está tendo fé, está crendo, e ela pede um juramento em cima dessa palavra. Ela diz assim: agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai, e dai-me um sinal certo, de que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Ela sabe que o único Deus que pode livrar da morte é o Deus dos hebreus. E ela sabe que a palavra tem que ser firmada num compromisso solene e sério, numa aliança. E ela quer não somente a salvação para ela, mas ela se lembra dos seus familiares. É hora de você se lembrar também dos seus familiares. Porque esta aliança, este concerto tem que envolver uma promessa que abrange a tua parentela. Seria muito triste se você fosse salvo e soubesse que toda a tua família pereceu. Raabe não quer essa tristeza. Ela quer ser salva, mas ela quer que a sua família seja salva. Quantos aqui têm familiares que ainda não são salvos e gostariam que eles fossem salvos? Levante a mão. Muito bem. Então preste atenção nessa aliança que Raabe está fazendo. Então aqueles homens responderam-lhe: a nossa vida responderá pela vossa até o ponto de morrer, se não denunciardes esse nosso negócio, e será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. Aí Raabe, ela faz aqueles homens escaparem. A polícia já foi embora. Ela vai fazer eles descerem pelo muro de Jericó, através da janela da sua casa. Ela vai estender algo até lá embaixo, para que os dois homens escapem. E ela ainda explica para eles o melhor lugar para eles se esconderem, para eles ficarem seguros. Acompanhem comigo o versículo 15. Então, ela os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. Aquele muro não era brincadeira. Ela desceu a corda, e os espias, os dois homens, desceram pela corda. E ela disse: ide-vos a um monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. E disseram-lhe aqueles homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar. Se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo a teu pai, a tua mãe, a teus irmãos e a toda a tua família de teu pai. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se nele se puser mão. Também se tu denunciares este nosso negócio, seremos desobrigados do teu juramento que nos fizestes jurar. E ela disse: conforme as vossas palavras, assim seja. Olha ela dizendo amém. Então os despediu,
E eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Agora nós vamos ver as figuras que estão embutidas nesse pequeno trecho que nós lemos. Você vai ver aqui uma figura completa do plano de Deus para a salvação. Partindo do pecador, primeiro crer. Crer que este Deus é o único que pode salvar, que pode livrar da morte. Ela recebeu os espias. A pessoa, para ser salva, ela precisa receber alguém. No caso, quem que você precisa receber para ser salvo? Raabe recebeu os 2 representantes do Deus Altíssimo. Mas desde Raabe até nós, Deus enviou um representante muito maior. Um representante, um verdadeiro Salvador. A pessoa que está sentindo o perigo do juízo de Deus e sabe que o juízo não vai falhar, ele virá, a pessoa crê nisso. Ela precisa receber esta pessoa que o próprio Deus enviou. No caso, ela tem que receber o Senhor Jesus. Os espias mostram isso. Ao receber os espias e ao protegê-los e ao dar proteção, ao crer na palavra e no Deus dos espias, Raabe está nos mostrando que nós também temos que crer, temos que receber e temos que fazer uma aliança sob juramento. Temos que fazer isso num compromisso que não pode ser desfeito. É algo que tem que ser firmado e que não pode cair por terra. Hoje nós temos, além do Senhor Jesus, que é melhor do que os espias, nós temos as palavras do Senhor Jesus. Se você quer algo para se firmar, para colocar a tua fé, então você coloque esta aliança e o teu compromisso com Deus em cima desta palavra. Porque o autor desta palavra disse o seguinte: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então você vai crer na palavra deste representante do próprio Deus, que você está recebendo. E em cima da sua palavra eterna você vai fazer uma aliança. Muito bem. Raabe entra em ação. E agora ela dá livramento. Ela começa a trabalhar pela obra de Deus. Através da janela ela prepara uma corda e desce os espias. Agora veja aqui, quando ela deu a instrução para aqueles 2 homens, versículo 16. Olha as figuras, vamos começar agora com as figuras. Ide-vos ao monte. Aqui você tem a figura do Monte Calvário. Vamos continuar. Para que porventura vos não encontre os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias. Aqui você tem a figura dos 3 dias que o Senhor Jesus, tendo morrido no Monte Calvário, ele ficou sepultado, escondido na terra por 3 dias. Os espias foram lá e ficaram escondidos por 3 dias. Muito bem, são os 3 dias da morte do Senhor Jesus. Os homens disseram: você precisa guardar este nosso negócio e não denunciá-lo. Isto é, não pode desistir. O que isso significa? O que o próprio Jesus afirmou: quem perseverar até o fim será salvo. Raabe, ela fez uma aliança de salvação. E eles estão dizendo para ela: esse juramento nós ficaremos desobrigados dele, se você não fizer este compromisso. Se nós voltarmos a esta terra, qual é a figura aí? A figura da volta do Senhor Jesus. E se não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer. O fio de escarlata é a figura do sangue de Jesus, o sangue carmesim, que foi vertido na cruz do Calvário. E se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a tua família de teu pai, recolhendo em casa, tem que estar dentro de uma casa. Nós não seremos responsáveis pelos seus familiares se eles não estiverem dentro da casa. Você quer a salvação da tua família? Não adianta, a tua família não vai ser salva se estiver lá fora.
A tua família só será salva se estiver dentro da casa. Eles estão garantindo isso. E onde o Evangelho confirma esta palavra? Atos 16, 31, Paulo disse ao carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Muito bem, nós estamos vendo essas figuras aqui na palavra de Deus. Será, pois, diz o versículo 19, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Aí entra uma questão muito grave. Você é responsável pela salvação ou pela perdição da sua família? Você precisa trabalhar e se esforçar para no dia que vier o juízo, a tua família estar dentro da casa. E se a tua família não estiver dentro da casa, esse sangue será sobre a sua cabeça e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se nele se puser a mão. Também se tu denunciares este negócio, seremos desobrigados do teu juramento que nos fizeste jurar. Se você quebra esta aliança com Deus, você perde também a tua salvação. Se você quebrar este compromisso, este negócio, se você desistir de ficar dentro da casa, então, se você romper este negócio, se você denunciar este negócio, se você desfazer este negócio, seremos livres do teu sangue e da tua vida. Muito bem, a aliança não servirá para quem estiver fora da casa de Deus. O que foi que Raabe disse a isso tudo? Conforme as vossas palavras, assim seja. Ela disse amém em cima daquelas palavras. Ela falou: eu vou cumprir exatamente o que vocês estão ordenando, o que vocês estão falando nesta palavra, assim eu vou fazer. Ela disse amém. Imediatamente ela pegou o cordão de escarlata e colocou lá na janela da sua casa e teve aquele trabalho tremendo de começar a convencer os familiares a ficarem dentro da casa. Ela não podia denunciar o negócio para ninguém. Ela não podia espalhar para todo mundo, porque aí ela seria morta como traiçoeira, como traidora. Então Raabe teve um trabalho muito difícil. Ela teve que chegar para o pai dela, para a mãe e para os irmãos, e teve que falar: olha, isso é segredo. Eu estou sabendo que essa cidade vai cair pela mão do Deus que fez o céu e a terra. É um Deus maior que o Deus Lua. Eu acredito nesse Deus. É o Deus dos hebreus. Aquilo ali é um sinal. Se vocês ficarem dentro da minha casa, na hora em que eles atacarem, vocês serão salvos. Mas se vocês estiverem fora da minha casa e fora daquela proteção, daquele cordão vermelho, então vocês morrerão junto com a cidade no dia que vier a destruição. Então vocês precisam ficar dentro da minha casa se vocês querem a salvação. E ela começou a fazer esse trabalho. Durante quanto tempo Raabe teve que fazer esse trabalho? Nós vamos ver agora. Durante 7 dias. Durante 7 dias, ela ficou pregando para os seus familiares. E pregando ao pé do ouvido. E falando de salvação. No dia seguinte, a multidão do povo de Israel veio e rodeou a cidade enquanto os sacerdotes tocavam 7 trombetas. E eles deram uma volta completa na cidade. Os habitantes de Jericó ficaram olhando para baixo e sem entender o que aquele povo fazia rodeando os muros da cidade do Deus Lua. E depois ia embora e somente se ouvia o barulho da trombeta. Raabe dizia para os seus familiares: vocês viram isso? É o primeiro aviso. A trombeta foi tocada. Vocês precisam se abrigar na minha casa e ficarem ali debaixo do meu teto, porque o meu teto está protegido por uma palavra poderosa que garantiu que todos os que estiverem debaixo do meu teto não serão mortos. Vocês precisam ficar lá. No segundo dia, os hebreus voltaram pela manhã, os sacerdotes tocando a trombeta. E Raabe disse aos seus familiares:
segundo aviso. Se vocês querem escapar, fiquem dentro da minha casa. Quantos estavam acreditando nessa história? Alguém podia estar até rindo. Imagina. O que eles podem fazer? A gente olha eles daqui de cima, parecem umas formiguinhas lá embaixo. O que eles vão fazer para derrubar essa muralha? Alguém podia estar duvidando. Raabe, eu não acredito que eles consigam entrar nessa fortaleza. Que a tua casa vai nos salvar, Raabe. Aquele prostíbulo vai nos salvar. Alguém podia estar falando isso? Menosprezando a casa de Raabe, menosprezando aquele cordão escarlata. Mas Raabe tinha que continuar convencendo as pessoas a ficarem dentro da sua casa. Os seus parentes, os seus irmãos, as suas irmãs, os sobrinhos, as pessoas que ela queria salvar. Os judeus foram embora e retornaram no terceiro dia, os sacerdotes tocando a trombeta, cercaram novamente Jericó, uma volta pela cidade, e Raabe disse mais uma vez, olha, é o terceiro aviso. Quantos estavam acreditando? Eu não sei. Mas a cena foi se repetindo dia após dia, e Raabe tendo aquele trabalho de convencer os familiares. É o quarto aviso. No quinto dia, é o quinto aviso. No sexto dia, é o sexto aviso. Vocês têm que ficar debaixo da minha casa. Tem que ficar debaixo da proteção daquele cordão escarlata para vocês serem salvos. Quantos estavam acreditando? Eu não sei quantos membros da família de Raabe foram salvos. Nem sei dizer para vocês se todos foram salvos ou se alguns pereceram. Mas no sétimo dia o povo de Israel voltou. E ninguém mais estava ligando, aquilo parecia uma brincadeira. Eu tenho certeza que os habitantes de Jericó, em cima do muro, estavam tripudiando, zombando. O que esses infelizes querem aí fora? O que eles estão rodeando? O que eles pensam que eles podem fazer contra a gente? Eu não duvido se não tinha gente que atirava pedra lá embaixo, hostilizava. Eu não duvido se ali em cima daquele muro não tinham pessoas que cuspiam, jogavam água, lixo, sujeira, pedra, falavam palavrões, xingavam. Mas a verdade é que o juízo já estava às portas. O juízo já tinha chegado. E aquele era o dia do juízo. E os habitantes de Jericó já tinham se acostumado com aquela reunião em volta dos seus muros. Você sabe, Deus, ele às vezes leva a pessoa por uma situação de monotonia, para a pessoa se acostumar com aquilo. E ela acha que nada vai acontecer. O Senhor Jesus disse que o Filho do Homem vai vir num dia que ninguém imagina. Quer dizer que essa rotina da gente ficar falando, Jesus vai voltar, Jesus vem, o juízo vem, o grande dia está chegando, isso vai ser tão rotineiro e vai ser tão repetido que até você vai acabar duvidando. Você vai falar assim, mas já tem tanto tempo que esse pastor fala que Jesus vai voltar. Todo dia ele fala que Jesus vai voltar. Todo dia ele fala de salvação. A gente vai lá no culto, a mensagem é sempre esta: salvação, Jesus está voltando. A trombeta vai tocar, Jesus vai voltar. Mas parece que Jesus nunca volta. E há quanto tempo se fala isso? Jesus diz que quando ele voltar não achará fé na terra. Quer dizer que os habitantes de Jericó estão nos mostrando agora uma acomodação com relação a uma destruição que chegou e eles ainda não abriram os olhos para ver. A humanidade está na mesma situação. Existe uma situação profética que já chegou na terra. E parece até que isso não te impressiona mais. Parece que você ouve e já se acomodou com essa história. O pastor fala que Jesus vai voltar. O pastor fala que vai começar o arrebatamento. Você já se acomodou de ver, mas a verdade é que o mal já está às portas. O juízo já está às portas. Desta vez, eles cercaram a cidade 7 vezes no 7º dia. Naquele 7º dia,
Eles rodearam a cidade não uma vez, mas 7 vezes. 7 vezes, e cada volta era mais uma oportunidade de alguém se esconder na casa de Raabe. Ou você acha que naquela hora alguém não poderia ficar sabendo da história e falar: opa, é melhor eu ir debaixo lá da proteção da casa de Raabe? Mas quem que podia acreditar que a salvação estaria na casa de uma prostituta? Pensa bem. Quem que poderia aceitar? Como que a salvação pode estar lá dentro? Quem que pode acreditar? Pensa bem. Parece uma coisa irreal. Quem pode acreditar que um Salvador que morreu ali na cruz do Calvário, crucificado, cuspido, esbofeteado, inchado, machucado, sangrando, nu, humilhado, desprezado, quem que pode acreditar num Salvador daquele? É difícil. É difícil, mas aquele Salvador que morreu rejeitado, desprezado, cuspido, inchado, sangrando, aquele Salvador, ele não está na cruz do Calvário. Mas eu posso te garantir isso: o nosso Salvador não está preso na cruz, nem está preso numa sepultura, mas ele ressuscitou dos mortos, está vivo à direita de Deus. E você acredite ou não, ele está voltando. Você creia ou não, ele está vindo. E a trombeta está na sua mão, e ele vai vir com grande clamor. E ele vai dar ordem para tocar a trombeta. É difícil acreditar nisso. Pensa, olha, esta casa onde você está, meu querido. Esta casa é uma casa especial. Este lugar é tremendo. Aqui poderia ter funcionado qualquer coisa, não importa. Mas a partir do dia que nós entramos neste lugar e começamos a nos reunir aqui em nome do Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, através do seu Espírito Santo, começou a fazer presença neste lugar. Ele começou a declarar a salvação dentro desta casa. Essa é uma casa de salvação. Se você e a sua família estiver debaixo desta casa, você será salvo. E você tem que trabalhar a tua família para eles virem para a igreja, insistindo dia após dia, e dizendo: olha, o dia de ontem passou, o dia de hoje é mais uma chance para você ir para a igreja. Continuar insistindo, e cada vez que você vê uma notícia de terremoto, ou de guerra, ou de bombardeio do Iraque, ou quando você vê uma notícia de peste, de doença, de fome, ou da ciência se multiplicando, e quando você vê uma notícia da violência aumentando, e quando você vê coisas terríveis acontecendo, catástrofes climáticas, quando você vê este mundo em convulsão, você tem que avisar os seus parentes. Você tem que falar: olha, isso é mais um aviso. Esse terremoto é mais um aviso. Essa catástrofe é mais um aviso. E a cada dia você tem que ir falando como Raabe falava: olha, é mais uma chance, eles estão dando mais uma volta aqui. É mais uma chance, entra debaixo da minha casa. Raabe já estava dentro da sua casa. Pela janela ela olhava os hebreus circulando no 7º dia. Já é a 6ª volta, agora eles vão dar a 7ª volta. Raabe está olhando. Mas entre os seus olhos e o juízo está o cordão escarlata. Aquele cordão lembrando para ela: olha, a cidade vai ser destruída. O juízo chegou na cidade. Você está vendo o juízo lá embaixo, mas você está vendo também o cordão escarlata. Você está vendo aquilo que foi firmado e você ficou firme no propósito, você creu. Ela sente paz com a sua salvação, porque ela sabe que a cidade está prestes a sofrer o juízo, mas aquele cordão escarlata continua lembrando para ela o juramento em cima da palavra, continua lembrando para ela a aliança que ela guardou com fé no coração. Ela está segura, ela está tranquila. Aquele cordão escarlata, nós já falamos, representa o sangue de Jesus, vermelho, carmesim, que foi vertido na cruz do Calvário. Então, quando você ficar vendo na televisão, ou nos jornais, ou nas revistas, as notícias que são avisos, que são alertas, advertências, quando você olhar para essa panorâmica do mundo, e você ver que o juízo está às portas,
você pode ter paz no teu coração também, porque entre o juízo e os teus olhos está o sangue poderoso de Jesus Cristo, dando paz no teu coração. Você sabe que o juízo pode chegar, mas a tua fé te diz, você está firme na promessa, você é salvo pela aliança, você está guardando o compromisso até o fim. E na 7ª volta, os hebreus começam a gritar, a clamar, e os sacerdotes tocam a trombeta, e eu não sei como, não me pergunte como. Alguém diz que teve um terremoto na hora. Aqueles que não acreditam na Bíblia gostam de falar, foi coincidência, deu um terremoto e destruiu o muro da cidade. Pode até ter tido terremoto, mas não foi coincidência. Não foi coincidência, porque o muro tinha que cair. Os alicerces tinham que ser abalados. A cidade tinha que cair. Mas como que pode ser coincidência um terremoto justo naquela hora, derrubando o muro da cidade? E como que pode ser coincidência todo o muro cair, menos aquela parte onde Raabe estava na janela com seu cordão vermelho aqui colocado? Como que só essa parte ficou de pé e o resto desmoronou? Não foi coincidência. Tudo foi obra do Deus que fez os céus e a terra, do Deus que Raabe estava crendo, o Deus poderoso para salvar no meio da destruição. Pela fé, Raabe a meretriz foi salva. Pela fé, porque ela guardou o concerto, ela guardou aquela aliança. Eu quero te mostrar uma coisa ainda com relação a Raabe, que está lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 1. Porque Raabe foi salva, ela e os que estavam dentro da sua casa. E ela teve honra, viu? Se tornou cidadã israelita, sabia disso? Depois que ela foi salva, ela se tornou parte do povo de Deus. Ela foi naturalizada, vamos dizer assim, como hebreia. A pessoa, quando é salva por Deus, ela passa a ser filha de Deus. Ela fica naturalizada como cidadã dos céus. Então Raabe, ela foi salva. O Evangelho garante que ela foi salva pela fé. Agora nós vamos ver que o plano de Deus vai longe. O plano de Deus envolveu a salvação de Raabe. E mais ainda, por ela ter confiado, por ela ter tido fé, Deus a colocou na linha da salvação. Daquela salvação que seria trazida a toda a terra, a todos os habitantes da terra. Veja comigo aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 1. Quando você começa a ler, você vai vendo a genealogia, a geração de Jesus Cristo. Então vai falando lá, desde Abraão, né? Desde Abraão, e se você vai lendo a genealogia, vai chegar até o nascimento de Jesus. Então vai dizendo quem gerou quem que nasceu de quem, quais eram os antepassados do Senhor Jesus. E olha que coisa gloriosa aqui no versículo 5. E Salmão gerou de Raabe a Boaz. Esse homem chamado Salmão, ele se casou com Raabe a meretriz. Veja que Raabe deixou de ser uma prostituta, se tornou uma cidadã do povo de Deus. Foi recebida como israelita, deixou de ser uma prostituta, arrumou um marido chamado Salmão, que se apaixonou por ela, que se casou com ela, e essa Raabe teve o privilégio de ter o nome colocado aqui, e entrou na genealogia do próprio Senhor Jesus. Olha o plano de Deus. Pegar uma mulher caída, desprezada, humilhada, sem valor, salvar
e fazer com que dos seus descendentes também nascesse o Senhor Jesus. Ela era parente, vamos dizer assim, através de José. Então, quando você lê aqui, continuando a leitura, você pega o versículo 16. Fulano gerou fulano, e vai. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Um privilégio. Deus tem este poder glorioso. Meu querido, minha querida, eu não sei o quanto você pintou e bordou nessa vida. Ou se está pintando e bordando. Se você faz coisas horríveis para sobreviver. Se você viveu até agora com vergonha da sua própria vida. Se você está achando que é a última pessoa do mundo indigna da salvação de Deus. Esta palavra está te dando agora uma esperança. Para você não andar mais com a tua cabeça encurvada. Para você colocar esta aliança diante de ti. Me ouça agora. Eu sou um mensageiro de Deus. A palavra que eu estou te trazendo é uma palavra de salvação. Se você acreditar no que você está ouvindo agora, e colocar entre os teus olhos e o juízo o sangue precioso do Senhor Jesus, e se você crer nesta palavra e ficar firme nesta aliança, hoje mesmo a tua vida pode ser transformada. E não é o pastor João Ribe que está te garantindo isso, mas é o sangue precioso do Senhor Jesus. É esse sangue puro e carmesim que te purifica de todo o pecado. Se você crer, a tua vida hoje vai ser resgatada. Deus tem esse plano de te salvar. E Deus tem um plano que vai além disso. Você não sabe, mas Deus quer te usar. Deus quer que você seja um pregador. Raabe se tornou na primeira pregadora de salvação na cidade de Jericó. Ela era uma prostituta, mas depois ela começou a anunciar a salvação, primeiro para sua família. E eu tenho certeza que até para algumas pessoas queridas, ela falou da salvação. Pessoas que ela amava, pessoas que conviviam com ela, ela disse: olha, eu tenho uma aliança poderosa. Fique dentro da minha casa que não vai te acontecer nada, você vai ser salvo. Raabe, de meretriz a pregadora, de uma mulher pecadora a uma mulher salva, de uma mulher desprezada, sem marido, a uma mulher que começou a ter família, de uma mulher que não tinha futuro, mas que entrou na genealogia do Senhor Jesus, que não ficou só no Antigo Testamento, mas que pulou para as páginas do Novo Testamento. Uma mulher que a palavra de Deus afirma com toda segurança: Raabe foi salva. Eu te garanto, com essa certeza no meu coração e com a certeza do Espírito Santo, pela fé, hoje, se você quiser, você vai ser salvo pelo poder de Deus. Se você tiver fé, você vai sair daqui salvo. Eu quero que você acredite nisso, porque hoje a tua vida vai mudar. Você vai ter uma nova vida. Você vai ter uma vida de verdade. Se você quiser. Raabe quis. Olha, eu quero ler para você o que Tiago escreveu na sua carta no capítulo 2. No versículo 25 e o 26. Vamos ver a carta do Tiago, que não era apóstolo, mas por ser meio-irmão de Jesus, tinha autoridade de apóstolo. Veja o que Tiago escreveu no capítulo 2, versículo 25 e 26. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Tiago está dizendo que Raabe foi salva, mas ela teve fé e agiu.
E olha que Tiago confirma no versículo 26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Não adianta, se Raabe tivesse tido fé, mas se ela não tivesse ajudado os espias, se não tivesse recebido os espias, se não tivesse feito aliança pelo cordão vermelho, colocado na janela, se ela não tivesse acreditado, se ela não tivesse ficado dentro da casa, ela teria sido salva. Ela mostrou que além de fé, ela tinha obras, ela agiu. Não adianta você falar, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus. O diabo também acredita. Você também tem que agir, você tem que ter fé e as obras. Por isso que a gente fala, quem quer aceitar Jesus como Salvador, é lógico que todo mundo fala, eu quero, eu aceito. Mas não é isso. Você precisa agir. Você tem que sair do teu lugar, vir aqui na frente e dobrar o teu joelho. Esta é a obra. A fé sem obras é morta. Não adianta você ficar aí atrás e falar, não, o importante é acreditar em Deus, o importante é ter fé e não fazer mal para ninguém. Você vai para o inferno. Porque o importante não é isto. O importante é receber o emissário que o próprio Deus mandou para te salvar. Você tem que receber nesta casa. Você tem que receber na tua casa, aqui, ó. Você tem que vir aqui na frente e falar, Senhor Jesus, eu te recebo. Eu abro o meu coração, o meu corpo, esta minha casa terrena aqui, e te recebo e te escondo dentro de mim. Você tem que agir, ter fé e agir. Você só vai sair do teu lugar e vir aqui na frente e dobrar o teu joelho se você tiver fé. Porque se você não tiver fé, você não vai vir aqui na frente. E se você não vier aqui na frente fazer esta confissão pública, você não vai ser salvo. O Senhor Jesus disse assim, quem se envergonhar diante de mim, diante dos homens, se envergonhar de mim, também eu me envergonharei dele diante do meu Pai que está no céu. Aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Se você sair de fininho agora e fizer de conta que não é com você, você está se envergonhando do Senhor Jesus. Mas se você vier aqui na frente e dobrar o teu joelho, é porque você acreditou. Hoje a salvação é mais fácil do que foi para Raabe. Hoje a salvação já está pronta. Você não precisa procurar cordão escarlata. O Senhor Jesus já verteu o seu sangue escarlata. Ele já preparou a salvação. Tudo que você precisa fazer é recebê-lo na sua casa, aqui, ó, no seu coração. Raabe, a meretriz, foi salva. Porque teve fé e porque agiu. Ela não teve apenas fé. Tiago disse que ela agiu. E é verdade, agiu mesmo. Pastor, como eu gostaria de receber essa salvação, mas eu acho que eu não mereço. Apesar de tudo, eu me sinto aqui indigno de estar no meio deste povo. Eu me sinto indigno de estar aqui nesta casa. Eu me sinto indigno dessa salvação. Eu acho que eu não mereço. E Raabe merecia. É pela fé, meu querido. Não é por merecimento. Se você for querer ser salvo por ser bonzinho, você nunca vai entrar no céu. Raabe, a meretriz, foi salva pela fé e porque recebeu os espias. E porque agiu e ficou firme naquela aliança. E quando chegou o juízo contra o Deus Lua, contra Jericó, ela estava firme na sua fé. O cordão escarlata era a sua esperança. Caíram todos ao seu redor, mas a sua casa ficou de pé. Nenhuma telha se moveu. Nem um pedacinho de reboque da parede caiu. Ninguém sofreu nada. Porque ela estava firme na sua fé. Ela agiu, preparou tudo. O juízo vem, já está determinado. Você precisa escapar dele. Talvez esse seja o teu último aviso. Eu não sei se já foi dada a 7ª volta da palavra de Deus na terra. Eu não sei se a trombeta já está na 7ª volta na face da terra, soando.
Mas quando completar, a terra cai. O juízo vem. Você tem que agir agora. Pastor, mas eu sou pior do que aquela meretriz. Eu blasfemei do caminho. Eu xinguei a igreja. Falei mal dos pastores. Falei mal do próprio Senhor Jesus. Eu já falei tanta bobagem, pastor. Eu tenho uma vida tão errada. Será que Deus me quer assim mesmo? Pastor, a minha vida é tão cruel. Eu sou uma pessoa tão ruim. Será que Deus me quer assim mesmo? Você está ouvindo esta palavra porque Deus te quer. Atos 10:34 diz assim: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Você agora está ouvindo a palavra de Deus. Deus não faz acepção. Não importa tua situação social, teu trabalho, tua vida, como você viveu até hoje. Deus quer te salvar. Para isto, você precisa pegar a salvação que Ele está te oferecendo. A única salvação possível, não tem outra. Pastor, eu quero, o que eu tenho que fazer? Raabe fez tudo o que lhe mandaram. Você vai fazer o que eu estou falando agora. Você faz se quiser, se tiver fé, se acreditar. Se você quer ser salvo, se você quer escapar do juízo, quer escapar da destruição, faça o que eu vou te falar agora. Levante a tua mão direita para o céu. Pastor, eu quero ser salvo. Ergue a tua mão assim. Vai. Você quer ser salvo? Ergue a tua mão. Quer? Então fica com a tua mão erguida. Muito bem. Eu quero. Você está recebendo pela fé esta palavra. Agora você vai agir. Você vai sair do teu lugar. E com as tuas próprias pernas, você vai vir andando até aqui na frente. Venha. Todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente. Isso é obra. Isso é agir. É sair de onde você está e vir aqui porque creu. Raabe acreditou e foi salva. Você está acreditando e está sendo salvo. Eu te digo, os profetas, podemos dizer assim, os representantes do povo de Deus lá em Jericó, os 2 espias, não foram lá para salvar ninguém. Não foram lá. Mas agora aqui, nós viemos para você ser salvo. Para te oferecer essa salvação. O objetivo aqui está sendo a tua salvação. Agora eu quero chamar você também, preste atenção. Você estava dentro da casa, protegido por aquela palavra firme e poderosa. Aí por algum tempo, você saiu da casa. Saiu debaixo da proteção da casa de Deus. E ficou andando por Jericó, no meio dos incrédulos, no meio dos ímpios, dos supersticiosos. Você foi andar por Jericó, por este mundo. Mas agora você está ouvindo o aviso, a advertência. E você está ouvindo esta palavra. E eu estou te avisando. Vem para dentro da casa. Vem para debaixo desta proteção. Volta. Volta para a casa de Deus. Volta para a casa do Pai. Não me interessa por que você se afastou. O que interessa é que agora você está sendo convidado a entrar dentro da casa e ficar dentro dela até o dia do juízo. Se você sair fora e continuar fora, eu estou livre do teu sangue. O teu sangue será sobre a tua cabeça, você vai perder a salvação. Mas se você vier agora, você não perecerá. Se você ficar debaixo da proteção desta casa, você não perecerá. Então você que está afastado da casa do Senhor, não fique no seu lugar. Tem que agir. Você tem que ter as obras. Tem que sair do teu lugar e tem que vir aqui na frente também. Então, em nome do Senhor Jesus, saia do teu lugar e venha aqui para frente. Porque nós vamos orar. E você vai sentir a proteção da salvação. Venha. Você vai voltar a sentir que está seguro.
Pode tudo cair à tua volta, mas você não vai cair. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Volta, porque esta é uma advertência, é um aviso. Venha logo, venha rapidamente, venha ficar debaixo da proteção da casa de Deus. Aqui você estará seguro. Nós vamos orar, e se mais alguém quer vir, aproveite para vir correndo. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Coloque a mão direita assim. Ore comigo. Meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra e criou-se a fé no meu coração. E eu acreditei e entrei em ação ao ser convidado a receber esta salvação. Eu vim aqui para frente. Eu vim sozinho. Eu dobrei o meu joelho. Eu estou dizendo diante do teu altar que eu quero ficar firme dentro da tua casa, debaixo da proteção do sangue puro e carmesim do Senhor Jesus. Meu Deus querido, no dia do juízo, lembre-se de mim e me livre de toda destruição, guardando o meu nome no livro da vida. E a partir de agora, me dá, meu Deus, uma nova vida. Me liberta de tudo aquilo que me atrapalha e me abençoe. Em nome de Jesus, assim seja. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.